esse cenário do pesadelo, que é a reeleição de Jair Bolsonaro. Aí tem dois caminhos. Viramos Venezuela e Hungria, e as instituições democráticas continuam sendo dinamitadas, aquele cenário como as democracias morrem, né, do Steven Levitsky. E aí chegamos ao final do quarto ano com o que alguns chamam, o próprio Orbán chama, de uma democracia iliberal, que já não é o que a gente chama de democracia, né? Agora, existe o segundo cenário, que é caos total, impeachment no primeiro ou segundo ano. Onde você botaria suas fichas? Bom, é difícil, porque o primeiro cenário da democracia liberal, né, que o Yasha Monk vai montar, e baseado justamente no Orbán, e ele usa como exemplo o Orbán o tempo todo, né? O segundo mandato é o mandato onde o cara avança de fato sobre as instituições. Isso. Ele é um cenário de um pesadelo sem fim. Enquanto que o cenário do impeachment é um cenário de um pesadelo, mas talvez com fim, entendeu? Então, entre dois pesadelos, talvez o pesadelo que tenha fim, né, fosse menos ruim. Mas o que a gente precisa fazer, Pedro, é evitar o pesadelo. É evitar o pesadelo. Porque o Brasil precisa se reconstruir. Entendeu, cara? É aqui que nós vivemos, aqui que nós, né, temos filhos, enfim, eu não vou ficar buscando clichês aqui, mas o país precisa se reconstituir. E veja, nós temos as condições para isso. Né? Um potencial econômico enorme. A gente tem... se a nova economia é a economia de carbono zero, nós podemos encarar esse desafio, entendeu? A questão da diversidade social, sim, há problemas, há racismo no Brasil, não vou discutir nada disso, mas, ao contrário de outros países, a gente parece ter um instrumental melhor para tentar evoluir nessas questões, né, de inclusão e tudo mais. Então, terras com uma enorme produtividade agrícola, não tem porquê a gente pensar no pesadelo quando você tem todas as condições para pensar na possibilidade de um pacto. E aí nós voltamos para o início da nossa conversa. Quer dizer, os candidatos que seriam minimamente capazes de compreender o mundo, eles são capazes também de fechar um pacto. Porque se a gente continuar nesse jogo de soma zero, que a gente está vindo, eu acho que desde 2006, né, porque aquela eleição Lula e Alckmin foi uma eleição pesada também, vamos lembrar, o PSDB correu para a direita ali, quando o malufismo desapareceu, o PSDB correu para a direita, o Serra abraçou caras complicados de direita também em 2010, né? O Serra fazendo discurso com relação ao aborto, com relação a... Não faz o menor sentido, mas correu para ali também. E 2014 foi o coroamento desse processo horroroso. Nós vamos repetir 2014? Quer dizer, nós estamos retrocedendo quantas décadas? Então, eu acho que as pessoas precisam ter alguma consciência, entendeu? E estabelecer que a eleição de 2022 não será igual a de 2018 e não pode ser igual a de 2014. Porque se for igual a de 2014, Pedro, nós corremos o risco de depois ter 2018 de novo. E aí a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Né? 2014, 2018, 2014, 2018. Quer dizer, nós precisamos sair disso. Precisamos fazer a eleição de 2022, olhando para 2026, para 2030, aperfeiçoando o nosso sistema político, melhorando a nossa economia, a condição social. Precisa aparecer
pessoas capazes de vocalizar essa necessidade.